Olá pessoal, você que nos assiste aqui pelo YouTube ou até mesmo pelo Instagram. Hoje nós vamos abordar um assunto sobre a vida de Jó e sobre os 2 primeiros capítulos, né? Você que é evangélico aí e me conhece, fui, né, do sistema há 22 anos e hoje nós vamos trazer uma reflexão, né, para você ainda que ainda está inserido no sistema religioso, evangélico ou católico, enfim, não importa a religião que você segue. Nós vamos usar essa pequena enciclopédia aqui, bíblica, né, que traz uma referência aqui para nós, que os 2 primeiros capítulos é uma prosa e não uma verdade. É uma prosa do escritor. Então, portanto, você que é um leitor da Bíblia, não existe o autor do livro de Jó. Na verdade, existiu, mas só que não dentro da referência que se diz como autor do próprio livro. Lógico que quem escreveu, né, foi um grande sábio, e a gente entende, pelos nossos estudos, nós entendemos que foi o sábio Salomão que escreveu a vida de Jó, né? Então, os 2 primeiros capítulos que a Bíblia Sagrada, vamos dizer assim, como o sistema religioso entende que ele é sagrada, vai dizer que é uma tentação e a perda de Jó. Só que, dentro dessa enciclopédia, vai trazer para nós aqui uma clareza de que é uma prosa. Vou ler aqui para você. Diz assim, ó. Aqui uma parte da enciclopédia. Diz assim: os 2 primeiros capítulos e os últimos 12 versículos estão em prosa. O restante permanece como o maior poema da grandiosidade da literatura mundial. O caráter literário do livro de Jó inspirou um grande literano, Thomas Carlyle, a quem escreve. Então, ele diz que, ele afirma que foi uma prosa. E nós entendemos que foi, nada literal, porque como nós sabemos que o diabo, foi a Igreja Católica que inseriu ele dentro da religião, e a evangélica acompanhou isso, né? Ela continuou com essa tese, com essa escrita, essa criação do diabo, que o diabo não existe, né? Como algo personificado, que ele entra no ser humano e sai, como algo que é o inimigo de Deus, né? Então, isso, nós que estamos inseridos dentro da verdade absoluta, entendemos que o diabo, como eu já disse em alguns outros vídeos, o diabo, ele, em essência, não é algo personificado, mas é algo que Deus criou como dualidade. Nós somos duais, nosso cérebro é dicotomizado, então existe o lado do bem e o lado do mal. Então, esse lado do mal, que é o lado do ego, ter, ser e poder, isso que é o diabo em essência. Não um ser que entra e sai. Já está dentro de nós. Então, portanto, que eu já falei também em outros vídeos que quando o Criador foi punir Caim por ter matado o seu irmão por inveja, inveja do quê, né? Aí o que acontece? Ele diz, domina o teu mal. Então, isso foi o próprio Criador que fez isso dentro da geometria sagrada, para nós dominar o nosso mal. Nós temos o dever de dominar o nosso mal. Então, portanto, que Jesus mesmo diz que todo homem é mau. Por quê? Porque a nossa tendência é para o mal. Não que nós somos totalmente mal. Nós temos o nosso lado bom. Não existe um homem totalmente mal. Não existe alguém totalmente bom. Então, esses 12 últimos versículos vai dizer que é prosa, né? Então, nós vamos ler aqui uma passagem, uma parte. Então, vamos dizer aqui, ó. Vamos lá do 6. Diz assim, ó. E vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Prosa, só o nome prosa já diz, é algo filosófico, algo que você tem uma prosa, tem uma troca de pensamento, de palavras. Então, isso aqui não é literal. Isso é tão provável que não é literal que Ezequiel entendia isso.
Por mais que o sistema religioso ele vai mistificar, mas Ezequiel vai deixar bem claro de que tu és homem e não Deus. Tu és carne e não Deus. Está se referindo exatamente do retiro e não de um espírito. Não existe, não existe essa coisa de que Lúcifer foi expulso. Isso é metáfora. Para quem entende o que é a dualidade de Deus, vai entender. Mas quem não entende, e a nossa intenção desse vídeo, dessa videoaula é para você entender, né? Mais uma parte, porque nada se entende do dia para a noite. Você que conhece a Bíblia, os apóstolos passaram 3 anos e meio com Jesus e eles sentiram dificuldade de entender a linguagem de Jesus. Sentiram dificuldade de aprender os ensinamentos de Jesus. Jesus questionou várias vezes eles, até quando vocês vão permanecer sem entender? Jesus fazia algumas perguntas para eles para ver o que eles diriam, né? Então, todo ensinamento é um processo de que você vai aprendendo aos poucos, vai se discipulando, vai se evoluindo naquilo que você está ouvindo. E não existe nada melhor do que você ter o alto desejo por aprender. Por que eu digo que Davi era místico, enquanto Salomão era um homem que conhecia plenamente ao Criador? Porque Salomão, ele não era um homem místico, ele conhecia a dualidade de Deus. Agora, Davi, ele era um homem místico, ele tinha o conceito religioso de que para ele ir para a guerra, ele tinha que consultar a Deus. Já Salomão não agiu dessa forma. Salomão, ele agiu pela própria ciência de Deus, pela sabedoria. Deus, quando nós desejamos essa sabedoria suprema, é como se fosse algo automático, nós recebemos, não por privilégio, mas por desejo. Quando eu tenho um desejo de algo, um desejo pleno, um desejo, assim, eu posso dizer, um desejo grande, vamos dizer assim, eu tenho esse desejo, vou buscar a sabedoria e recebo. Então, essa questão que apresentou-se também Satanás diante do Senhor, isso é metáfora. Vamos continuar aqui no versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Percebe que isso aqui, ele não anda rondando, né? Rondando, não anda. Isso aqui, ele não anda voando, procurando alguém, rodeando literalmente a terra. Lógico que isso é espírito. É espírito. Então, quando ele fala de rodear a terra, está falando em ele estar dentro da nossa consciência. Não está rodeando o planeta Terra, procurando as pessoas, não. Ele está dentro da nossa consciência e se cada um de nós dermos brecha a esse mal que já está dentro de nós, aí nós fazemos o mal. Por isso que nós temos que dominar o nosso mal. Nós temos que dominar o nosso diabo, o nosso Satanás. A antiga serpente. Por que a antiga serpente? Por que ela não estava em Adão e Eva até eles comerem do fruto? O que é comer do fruto? O sistema religioso vai dizer que eles desobedeceram a Deus, mas era propósito de Deus eles comerem do fruto. Porque se eles não comessem do fruto, nós não seríamos colocados dentro da dualidade, não seríamos inseridos dentro da dualidade. Nós só fomos inseridos dentro da dualidade porque Eva e Adão comeu do fruto, que é o conhecimento. O conhecimento daquilo que era para eles, como plano de Deus, conhecer. Aí eles foram expulsos do Jardim do Éden. Certo que eu estou mudando um pouco do assunto só para você entender. Mas o que é ser expulso do Jardim do Éden? É perder os privilégios. É não ter mais os privilégios de Deus. Por isso que Deus não interfere. Mas o religioso vai achar que Deus interfere, pedindo a bênção, pedindo proteção, sendo que não existe isso. Já existiu? Já. Mas para o povo de Israel. Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo determinado para Deus interferir. Na grande tribulação, Deus vai interferir, lógico. Mas, no momento, ele não interfere.
existe o tempo de Deus interferir. Hoje, as nossas escolhas, as nossas referências, as nossas decisões que faz acontecer as coisas. Então, essa questão de rodear a terra, não, ele está dentro da nossa consciência, o mal está dentro de nós e ele fica rodeando. Se nós der brecha, ele, né? Aí nós praticamos o mal. Isso é rodear. Mas aqui está mistificado. Por quê? Porque essa Bíblia aqui, ó, apologética cristã, ela tem 56 mil adulterações. E você que é evangélico, você que é católico ou de outra denominação, não importa, você acha que não existe, né? Mas se você for estudar, com certeza existe 56 mil adulterações. Então, hoje nós estudamos, através da Bíblia Codex, que é essa aqui. O que é essa Bíblia? É mais uma Bíblia? Não. É simplesmente uma Bíblia corrigida sem mistificação e trazendo a originalidade dos textos. Não é uma Bíblia sagrada, é um livro. Né? Por que adianta eu estar com um livro sagrado desse aqui, ó, debaixo do meu braço, e estar devendo o meu próximo, mentindo, adulterando, como o sistema religioso faz? Um sistema corrompido, que você sabe disso. Você está inserido, mas você sabe disso. Então, aí quando a gente consegue sair fora da caixa, a gente consegue enxergar. Enquanto a gente estiver dentro da caixa, a gente não consegue enxergar a verdade absoluta. A gente vai estar sempre enganado pelo sistema religioso, pelo sistema robusto que é o sistema religioso. Não importa qual que seja ele. Todo sistema é robusto. Todo sistema é robusto, principalmente o religioso. O sistema político é robusto? É robusto até demais. O sistema financeiro é robusto? Robusto muito. Quem é que não quer ter, ser e poder? Por isso que Jesus ele veio como um homem simples. Ele não quis ser, não quis ter poder e nem quis ter. Então, portanto, ele veio como pobre. Ele poderia ter montado no cavalo, o melhor cavalo de Israel para entrar em Jerusalém. Ele não quis. Ele poderia ser o rei, o povo queria aclamar rei, mas ele fugiu para o deserto. Ele poderia ter tudo, mas o seu travesseiro era uma pedra. Então, por isso que ele deixou o exemplo para nós não estar inserido no sistema que veio para nos dominar. E a Bíblia Codex nos ensina isso. Nós sairmos do sistema, dos três pilares, do delta pilares, que é o terceiro poder, que é o sistema religioso, sistema político-social e o sistema financeiro. Então, a questão do livro de Jó principal é essa aqui, né? É de nós passarmos para vocês que isso quebra tabu. Isso quebra tabu. Essa parte de Jó foi uma das coisas que mais me desmistificou, porque eu vi uma referência que é uma enciclopédia bíblica da CGABD, não, da editora Vida, e tem uma referência que me traz uma luz, né? Uma lucidação tremenda, que é simplesmente uma prosa, nada literal. E aí a gente não tem só esse texto, né? Tem diversos textos que estão adulterados, mistificados. E essa parte nos deu assim uma clareza tamanha sobre a vida de Jó nesse texto do primeiro capítulo e segundo capítulo. Então vamos ler aqui mais alguns versículos, lá dentro do capítulo 2. Agora já não mais dentro do capítulo 1, mas dentro do capítulo 2. Ele vai dizer assim, ó. E vindo outro dia, e os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás, entre eles apresentaram-se perante o Senhor. O que acontece? É a mesma coisa do capítulo 1. Quando o autor escreve outra vez, ele se apresentou diante do Senhor. Por quê? Porque o Criador, o trono de Deus está aqui na nossa consciência. Não está lá no céu, porque ele é eterno. Então, portanto, que o apóstolo Paulo vai nos ensinar que nós somos o templo de Deus. Templo e trono é a mesma coisa. Uma das coisas que eu entendi no sistema religioso, que na verdade hoje eu entendo e não entendia, era que como pode existir Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo,
e ao mesmo tempo dá um nó na nossa mente, diz que é um só. E aí tem o trono do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso me dava, assim, eu deixava para lá, mas eu não me conformava com esses ensinamentos. Sendo que quem é Deus? É Espírito, não precisa de um trono. Agora sim, se a gente for analisar, o trono de Deus é a nossa consciência, o nosso cérebro. A nossa consciência não é exatamente a massa cefálica, é o nosso cérebro que é o trono de Deus. Então Satanás veio novamente, quer dizer, veio na consciência de Jó. Não é que ele se apresentou diante de Deus, não. O ego de Jó, o Satanás de Jó, na consciência dele, que Deus o criou, veio, porque se o trono de Deus é a nossa consciência, ao mesmo tempo é algo que compõe como dualidade o bem e o mal, Deus e o diabo, aí a gente entende que existe essa luta, né? Então, esperante aqui é como se os místicos dissessem, eu estou ouvindo a voz do diabo aqui dizendo isso e a voz de Deus dizendo aquilo. Não faz isso e a outra voz opressora diz faz. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. E foi o que aconteceu com Jó também. Você entendeu? Aí o que acontece? É isso que realmente se refere, se apresentar diante de Deus, diante do Senhor. Pois a gente só faz uma introdução, a gente vai gravar outros vídeos, e se você quiser fazer alguma pergunta, deixar algum comentário, e a gente também pede que você divulgue, né, para os seus colegas, se você gostou desse tipo de ensinamento, divulgue aí para o seu colega, né, colega de igreja, colega de passeio, compartilhe aí, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, né, que a gente vai gravar mais vídeos. E, principalmente, deixe sua pergunta aí, deixe a sua dúvida que a gente vai lhe responder, tá bom? Então, na próxima, damos continuidade com esse vídeo, tá ok? Pois um abraço para vocês e até mais.